Quem pensava que seria fácil estava completamente enganado. Os reservas do Atlético Mineiro valorizaram a vitória do Inter. Vitória que deixou o time de Abel Braga bem próximo da vaga à Libertadores. A torcida colorada compareceu em grande número no Beira-Rio. Queria ver o Inter vencer o Atlético Mineiro para voltar ao G4. Esse jogo contra o Atlético era um momento fundamental para nós. Extremamente importante. Mas ninguém disse que passar pelos reservas do Galo seria fácil. Eles chegaram com perigo no ataque. Já o Inter tinha mais dificuldades. O bom para os colorados é que Alex facilitou. Achou o Jorge Henrique, que cruzou para Rafael Moura marcar. Dois minutos depois, tudo ficou complicado de novo. Fabrício agarrou Eduardo dentro da área. Não adiantou reclamar com o árbitro não. Dodô cobrou e deixou tudo igual. O Inter foi para cima do Galo para tentar ficar na frente o mais rápido possível. E o time ficou bastante nervoso. Imagina depois dessa tentativa do Marion, que passou muito perto. O que eu vi no primeiro tempo foi meu time extremamente ansioso, extremamente apressado. Coisa que a gente não vê há muito tempo. Para o segundo tempo, o Inter voltou mais calmo e também mais ofensivo. Acalmei a equipe. Voltamos para o segundo tempo, todo mundo muito mais perto daquilo que joga, mas com uma vontade incrível. D'Alessandro tentou surpreender Vitor. E na melhor das chances, Rafael Moura chutou fraco e desperdiçou. O He-Man parou outra vez no goleiro do Galo nessa cabeceada. O Inter foi empilhando várias oportunidades, sem sucesso, enquanto o Atlético apostava nos contra-ataques. A necessidade de vitória era muito grande e o empate era ruim para o Inter nessa briga pelo G4. Então, para vencer, só tinha um jeito, e um jeito bem emocionante. 49 minutos, parecia não ter tempo para mais nada, mas vai dizer isso pro Fabrício? Fabrício, ele tanto foi criticado, tantas vezes errou, mas ele nunca se entregou. Tava com aquilo ali na cabeça o jogo inteiro. Fez um pênalti, 1-1. Então, o importante é que a gente buscou até o final, acreditamos, até o último minuto. Fui feliz de sair com gol ali. Os jogadores estão de parabéns. E foi uma vitória que emocionou, né? Que mexeu com todo mundo. Assentar de novo, acalmar, curtir. E a partir de terça começamos, porque é outra decisão. E ainda teve o recorde de público do novo Beira-Rio em jogos oficiais. 38 mil torcedores que vibraram mesmo depois do apito final, junto com os jogadores. Muita festa para o Inter, que voltou ao G4. Recorde depois que o Internacional assumiu na pós-Copa do Mundo, né? Sim, que era de 37,222 no Grenal. Em razão da promoção. E, aliás, a promoção, o José Amarante, vice de administração do Inter, já está divulgando que a promoção se repete, né? Tendo, assim, o sócio pode pagar superior e inferior R$10, cara. Agora o Inter teve de novo, é o segundo jogo consecutivo mais sorte que juiz, gente. Sim. Já tinha assistido, o Paulão já achou uma bicicleta contra o Goiás, quando o jogo se caminhava para um modorrento 0-0. E ontem, depois de um lance, eu vou tentar aqui ser benemerente, de pouca inteligência do Fabrício, de uma infantilidade impressionante, de uma ingenuidade e até de uma irresponsabilidade, uma inconsequência. Fazer aquele pênalti 1 minuto depois do Inter conquistar uma vantagem que era difícil. Que a gente viu que o Inter estava penando para chegar aquele gol. Foi um gol, inclusive, bem elaborado, uma jogada bem trabalhada, um gol bonito. E aí o Fabrício comete aquele lance absurdo
que quase compromete a vaga do Inter na Libertadores da América. Se a gente olhar os últimos jogos do Inter, eles são assustadores. E eu acho que se você tem que analisar por que perde, também o treinador tem que fazer isso. Embora o discurso externo a gente saiba que não tem que ser assim, o torcedor está feliz, está comemorando, a gente tem que fazer uma análise no contexto geral. Mas os últimos jogos do Internacional mostram um empate contra o São Paulo com um gol completamente em impedimento do Paulão, né, com um erro de arbitragem que favorece o Inter e que o Inter traz um empate contra o forte São Paulo. O jogo contra o Goiás em casa, em que o Inter não jogou absolutamente nada para bater o Goiás em um lance fortuito, o Paulão faz o gol da vitória. E contra os reservas do Galo, o Everton lá de Minas brincava o sub-15 do Galo, que era completamente reserva, que tem um bom time, tem um bom grupo, tudo bem. Dodô é um bom jogador. Bom jogador, tem bons recursos também o time do Galo, mas mesmo assim, o Inter suar como suou para ganhar dos reservas do Atlético Mineiro e ainda sim ter sido ajudado pela arbitragem também, porque dos 2 pênaltis cometidos pelo Inter, só um foi marcado, né? Essa ressalva tem que ser feita. E fazer um gol lá no finalzinho do Fabrício, eu acho que o Inter tem que analisar também como está chegando e vai chegar pelo contexto na Libertadores. É um time muito inseguro, é um time inseguro. Foi assim contra o Goiás e de novo foi contra o Atlético Mineiro. O próprio Abel chegou a falar na questão, o Inter ele perde uma ou outra jogada e o time meio que entra em parafuso. Ele ataca de forma desorganizada e vai muito mais no vamos lá ver o que vai dar do que propriamente uma saída de bola com posicionamento e movimentação. Esse é o ponto que está me preocupando. E o Inter, por vezes, ele fica vulnerável. E olha que o Atlético teve algumas situações para até inclusive aproveitar os espaços que o Inter deu. O que chama a atenção é que o Nacional perdeu completamente. Aliás, eu acho que nem achou. Se achou, foi pouco. A sua mecânica de jogo, né? Porque o Internacional tem 3 jogadores realmente bons, né? Não são fora de série, mas são bons jogadores. E o Internacional não consegue ajustar, né, a sua evolução do meio para frente. Eu falei uma no Grêmio, dificuldade. Os meias não entram na área, então já está um erro. A gente né? tem que também ressalvar que o Inter perdeu a oportunidade de gol, né? Perdeu Claro que perdeu. De gol, né? O Rafael Moura, que fez um belo gol e fez uma bela cabeçada, perdeu um gol feito porque não sabe chutar com a perna esquerda. Aliás, o Inter tem algo semelhante ao Grêmio. O Inter é outro que joga no balão, tá? E não deveria. O Inter está com dificuldade de saída de jogo. O Inter tem jogadores qualificados no meio exatamente para trabalhar essa bola, mas a gente está vendo uma queda técnica individual de jogadores que foram fundamentais, como o Arangues, o próprio Alex, também por desgaste, a gente sabe, o D'Alessandro. E o Inter dependeu, essa é uma tese até do Baldasso, né? O Inter dependeu durante boa parte do ano do Fabrício. Da individualidade desses jogadores qualificados. Falando sério, meu. E eu tô achando que o Fabrício é a referência. Mas é errado, né? É verdade. Isso é o problema. Pois é, né? Não pode. Não é a referência. Acho que tu pode dizer, acho que a verdade completa é que o Internacional usa muito esse recurso. Por isso mas não é a referência. A referência é o D'Alessandro, o Alex. Mas é que aí tu tá adjetivando. Não, mas aí é o seguinte, o Meneghetti, aí o que o Ribeiro coloca faz sentido pelo seguinte, o crescimento do Fabrício, crescimento, entre aspas, do Fabrício, né? Ele se deve justamente aos 3 não mandarem a segurança do Inter. Então ele virou a saída de jogo do Internacional. É isso aí. Pega a bola e toca pro Fabrício. Ele é comprometedor. Acho que ele é um jogador que compromete. Não, ele tem as suas deficiências técnicas, só que hoje ele é o jogador mais participativo. Eu acho que são intelectuais. Eu acho que não são técnicos. Eu acho que ele tem uma dificuldade de compreensão de algumas situações que ele não consegue entender. Ele não consegue. Ele tem vigor físico, força física, impulsão, cabeceio, ele tem o drible, o cruzamento, ele tem muitas atitudes, mas lhe falta um pouco de inteligência. Não, o lateral ele não perfeito, sabe fazer a leitura de jogo. O lateral perfeito, quando o Internacional tinha o Kleber, era o Kleber com a vontade do Fabrício. Esse era o lateral perfeito, né? É isso aí. Marcelo Medeiros, vice-presidente de futebol do Internacional, falando se o fato de que o clube ganhou as 2 últimas partidas contra Goiás Atlético sem jogar absolutamente nada, se isso o incomoda ou não. Incomoda se fosse o contrário. Se nós estivéssemos tomando esse tipo de força de intensidade do adversário. O Internacional tem todo tipo de avaliação, que é um clube que tem, um time que tem toque de bola, que é isso, que é aquilo. A avaliação é feita pela mídia especializada. O importante é que o Inter teve energia, não desistiu, entendeu o ambiente, o apoio do torcedor foi fundamental. Se tiver que ser assim nos próximos jogos contra o Palmeiras, que seja, mas que o Inter saia vencedor. E é o que precisa, né? A vaga do Inter ficou encaminhada na combinação desse meio de semana do Grêmio perder para o Cruzeiro, perder para o Corinthians e ele vir de 2 vitórias.
Então a vaga ficou aí bem encaminhada. Mas o ponto principal foi ele ter feito a parte dele. Aí que tá. Eu acho que quando a gente imaginou, né, há algumas rodadas que o Inter tinha mais chances, embora o Grêmio na frente, é porque o Grêmio pegaria dois adversários muito complicados, Cruzeiro e Corinthians, e realmente, se o Grêmio confirmasse contra esses dois adversários, tava na briga, mas a dificuldade era muito grande. E o Inter, com uma sequência de 3 jogos em casa, bastava fazer a sua parte. A gente tá vendo que não tá tão fácil assim, mas o Inter fazendo a sua parte, combinados. Com os outros postulantes ali, o Internacional vai acabar conquistando. O Inter joga matematicamente ou por uma vitória nesses 2 jogos ou por fazer o mesmo resultado que o Grêmio já na próxima rodada, por exemplo. É isso? Se o Grêmio empatar com o Bahia, o Inter, se empatar, o jogo é antes do Inter com o Palmeiras, o Inter está classificado. É isso? É isso aí. Então, porque que nós temos que depender da Copa do Brasil. Confirmando o Atlético Mineiro. Aí o Inter tem que ter a quarta vaga, né? Exatamente. No mínimo a quarta vaga. Bom, o Inter pode ambicionar algo a mais ainda, que é escapar da pré-Libertadores. Que lugar teria que fechado aí? Cruzeiro, São Paulo e o campeão da Copa do Brasil. Se for o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, aí o terceiro do brasileiro. É isso, Paulinho? Com o Galo campeão, ele teria que ultrapassar o Corinthians. Sim, com o Galo campeão tem que passar o Corinthians. Terceiro. Se for o Cruzeiro campeão, pode ser quarto colocado. Mas o Cruzeiro tá difícil. Porque aí só o quinto vai para pré, né? Aí só no G5, se o Cruzeiro for campeão, o quinto vai para pré. Aí o Inter pode passar em quarto, senão tem que passar em terceiro. O jogo com o Figueirense pode mudar de local? É uma especulação da imprensa catarinense de que esse jogo pode ser, o Figueirense pode vender esse jogo para Caxias do Sul. O Figueirense venderia o jogo. Não, o mando de campo. Eu acho isso uma vergonha, tá? A venda do jogo? A venda do mando de campo. Mas só tá acontecendo. O Paysandu uma vez vendeu o jogo, né? Isso, vendeu o mando. Eu não vou fazer nenhuma acusação, tá? Não? Agora, vender o mando de campo é o primeiro passo, tá? Em seguida a gente volta para fechar os donos da bola dessa segunda-feira. Alô, Gonçalo. Meneghetti, ontem à noite pelo Campeonato Argentino, duelo do líder contra o vice-líder, o Racing venceu o River por 1-0. Assumiu a liderança, faltam 2 rodadas. São Lourenço, Vélez Sarsfield, River e Boca já estão classificados para a próxima Libertadores da América. Roberta. Em relação ao jogo do Inter, o Wagner dos Santos com certeza vai se manter no G4, mas para o ano que vem tem que contratar 2 laterais, um zagueiro e mudar de técnico. O Carlos Ferraz, o jogo foi ruim, vai classificar para pré-Libertadores, mas precisa de reforços e treinador, ou não passa da primeira fase. Vê se joga Arangues e o João Daltro Lima, só uma vitória, que esse jogo contra o Palmeiras seja uma final de campeonato. Dali Inter. E a gente vai fechar o programa com os gols da vitória do Cruzeiro, campeão brasileiro, bicampeão brasileiro na sequência sobre o Goiás, 2-1, título muito mais do que merecido. Chega com força para disputar a final da Copa do Brasil quarta-feira com o Atlético, mas com uma desvantagem enorme no placar. É que assim, Meneghetti, se tem um adversário à altura do Cruzeiro hoje, é o Atlético Mineiro. Engraçado é isso, né? É que o Atlético, não é só pela vantagem conquistada do Atlético, o Atlético está jogando muito bem. Agora não vai ser barato, hein, Tia? Não, vai ser um jogo muito difícil. O Cruzeiro vai querer impedir o título do rival, né? Se tem alguém para tirar esse título do Cruzeiro, é o Atlético Mineiro. Então, muito merecido, né? O Cruzeiro sobrou durante 2 anos aí no futebol brasileiro, não tem o que contestar. E chega com força para a próxima Libertadores. Com certeza. Quem vem sabendo contratar aí de 2 temporadas vai saber remontar time para a Libertadores 2015. Nós voltaremos amanhã, 1 da tarde. A todos vocês uma excelente segunda-feira. Tchau.